Libra. Algo no seu trabalho começou a parecer estranhamente errado. Não é o tipo de problema que se explica numa reunião. Não é o tipo que termina numa discussão. É o tipo que se sente depois do dia, quando se lembra de momentos que não consegue nomear completamente. A mesa parece a mesma. O prédio continua no mesmo lugar de sempre. As pessoas ainda o cumprimentam, mas o seu espírito já não se sente da mesma forma. É como estar numa sala com as luzes acesas, mas sem o calor. Percebe isso nos pequenos detalhes. Uma pausa que não existia antes. Um silêncio que dura um segundo a mais. Um sorriso que já não chega aos olhos. E, de repente, o trabalho deixa de ser apenas trabalho. Parece uma mensagem que lhe pedem para ler com atenção. Algo dentro da essa mudou. E sem dizer uma palavra, o lugar onde ganha a vida respondeu. Esta mensagem encontrou-o porque já está a ouvi-la, mesmo que ainda não se aperceba disso. Quando uma pessoa começa a deixar para trás uma fase, essa fase não anuncia o seu fim. Envia sinais. Antes de prosseguirmos, digite silenciosamente "Estou prestando atenção" nos comentários. Não para obter aprovação, não para ser visto, mas para alinhamento. Porque a consciência é o momento em que a mudança começa a funcionar a seu favor, Libra. Este não é um aviso para assustá-lo. Não se trata de pânico ou de uma necessidade repentina de agir. Trata-se de reconhecimento. Um sinal calmo, preciso e intencional. Seu local de trabalho está se comunicando de maneiras que só sua voz interior pode entender. E esta noite, você vai entender o que esses sinais significam, porque estão aparecendo agora e como estão guiando você para algo mais honesto, mais adequado, mais alinhado com quem você está se tornando. Fique comigo até o final, porque o que você está prestes a ver não é sobre perder um emprego. É sobre perceber onde você não pertence mais para que não perca o caminho que deve seguir. Houve um tempo em que você entrava naquele lugar e se sentia acolhido. Não apenas fisicamente presente, mas visto. Seus passos tinham significado. Suas palavras tinham peso. Até mesmo o silêncio ao seu redor parecia respeitoso. Você não precisava de elogios constantes para saber que pertencia àquele lugar. O fluxo fazia sentido. O esforço correspondia à recompensa. Mesmo nos dias difíceis, você entendia por que estava ali. Mas ultimamente, Libra, algo pequeno mudou. Não de forma abrupta, não de repente, mas silenciosamente. Você pode sentir isso quando fala e vê olhares se desviando. Quando suas ideias são ouvidas, mas não utilizadas. Quando você se esforça mais do que nunca, mas recebe menos retorno do que antes. Sua contribuição parece mais leve, mesmo quando sua carga de trabalho parece mais pesada. É como adicionar valor a uma balança que não se move mais. Você ainda é ouvido, mas suas palavras não ressoam da mesma forma. Elas atravessam o ambiente em vez de moldá-lo. E lentamente, quase dolorosamente, sua presença começa a ser aceita em vez de respeitada. Essa mudança dói de uma forma difícil de explicar porque ninguém o confrontou, ninguém o criticou, ninguém lhe disse que havia algo errado. E essa é a parte mais confusa. O desalinhamento não surge com uma briga. Ele surge com a ausência. É a ausência de reconhecimento. A ausência de interesse nos seus pensamentos. A ausência de reação onde antes havia conexão. É como continuar a se apresentar em uma sala que antes aplaudia, mas agora permanece em um silêncio educado. E Libra, ouça isso com atenção. Isso não é fracasso. Isso não significa que você de repente se tornou menos capaz ou menos importante. Isso é feedback. Quando um ambiente para de responder à sua energia, ele não está te punindo. Ele está sinalizando que algo não está mais em sintonia. Os espaços respondem ao alinhamento, não apenas ao esforço. Você pode trabalhar mais, chegar mais cedo, ficar até mais tarde, mas se a conexão energética mudou, nenhum esforço poderá consertar o que não se encaixa mais. O que você está sentindo não é rejeição, é transição. Você não se sente deslocado porque não é desejado. Você se sente deslocado porque cresceu além da versão de você para a qual aquele ambiente foi criado. E Libra, você nunca deveria ter desaparecido silenciosamente apenas para manter o emprego. Você nunca deveria ter diminuído sua voz, suavizado sua percepção ou apagado sua presença para manter o conforto. Quando o ambiente para de responder, não está pedindo que você desapareça.
Está pedindo que você reconheça a mensagem. Você não deve mais investir sua energia em um espaço que não pode retribuí-la. E uma vez que você percebe isso, não há como ignorar. Aqui está algo muito importante. Libra, você não chegou a essa posição por acaso. Você conquistou seu lugar com firmeza, controle e esforço. Você se manteve leal quando teria sido mais fácil se afastar. Você permaneceu em silêncio quando falar poderia causar tensão. Você se manteve profissional mesmo quando limites pessoais foram ultrapassados. Você escolheu a paz em vez de ser visto. Você escolheu a estabilidade em vez da atenção. Você se tornou aquele que resolvia problemas em silêncio. Aquele a quem as pessoas recorriam quando as coisas davam errado. Aquele que assumia a pressão para que o sistema pudesse continuar funcionando. E raramente alguém parava para perguntar quanto isso lhe custava. Você lidava com a confusão para que os outros não a sentissem. Você equilibrava o peso para que a estrutura não desmoronasse. Com o tempo, algo pequeno aconteceu. Seu trabalho lentamente deixou de ser sobre propósito. Passou a ser sobre persistência. Você não se perguntava: isso é gratificante? Você se perguntava: por quanto tempo posso continuar assim? Libra, é aqui que o sinal fica mais claro. Quando o esforço é sempre esperado, mas a gratidão desaparece. Isso não é acaso. Isso é desequilíbrio. Um desequilíbrio espiritual silencioso que sempre pede para ser corrigido. Você pode perceber isso no seu corpo antes mesmo de perceber nos seus pensamentos. Você se sente esgotado antes mesmo do expediente começar, como se sua energia já estivesse acabada antes de você chegar. Pequenos problemas te incomodam mais do que deveriam. Não porque você se tornou impaciente, mas porque seus recursos internos estão vazios. Os resultados que antes te importavam profundamente já não te emocionam da mesma forma. Não porque você deixou de se importar, mas porque você tem se doado sem receber nada em troca. E ouça com atenção. Isso não significa que você não seja grato. Significa que você tem se doado demais em um ambiente que deixou de te apoiar. Nenhuma alma cresce bem em um ambiente que só recebe. A energia precisa fluir nos dois sentidos para se manter saudável. Seu local de trabalho está mostrando algo importante sobre você agora. Você tem trabalhado abaixo do seu verdadeiro valor. Silenciosamente, mudando a si mesmo para se adequar a necessidades que nunca deveriam te definir. O desconforto que você sente não está te dizendo para se esforçar mais. Não está te pedindo para provar seu valor novamente. Está te convidando a olhar para a situação novamente, a reconhecer que lealdade sem equilíbrio leva ao vazio e profissionalismo sem limites leva à perda de si mesmo. Esta época do ano convida você a se lembrar de algo simples, mas poderoso. Seu valor não aumenta porque você sofre em silêncio. Sua autoestima não cresce porque você persevera indefinidamente. E uma vez que essa compreensão se consolide, sua relação com o trabalho jamais voltará a ser a mesma. Porque a consciência transforma o quanto você está disposto a dar e a quem. Vamos falar sobre algo pequeno, mas muito poderoso. Autoridade, não o seu título, não a sua posição formal, mas a forma como o ambiente reage a você. A verdadeira autoridade reside nas reações, nas pausas, em quem é consultado antes das decisões serem tomadas. Recentemente, Libriano, você pode ter notado uma mudança. Decisões estão sendo tomadas sem a sua participação. Mesmo em áreas onde você já teve um papel importante, suas ideias ainda existem, mas não guiam mais o resultado final. O reconhecimento parece ter sido perdido, não é assumido abertamente, mas sim transferido silenciosamente. O trabalho que você ajudou a moldar é comentado sem que seu nome seja mencionado. Novas vozes estão se levantando. Às vezes mais altas, às vezes menos experientes. No entanto, o espaço não lhe é mais oferecido. E em vez de encarar essa mudança, você recua e observa. Porque você não reage à tensão sem pensar. Você observa os padrões antes de falar. Isso não é evitar. Isso é bom senso. Eis a verdade que muitas pessoas evitam dizer. Quando o respeito começa a mudar sem explicação, seu papel nesse ambiente está mudando. Nem sempre para baixo, nem sempre de forma negativa, às vezes para cima. Além do que o sistema atual comporta, às vezes completamente para longe daquilo que você já superou. Essa mudança é desconfortável justamente por não ser clara.
Não há aviso prévio, nenhuma conversa para prepará-lo, apenas uma mudança silenciosa de influência. Isso não é traição. É a pressão da transição. Sua percepção se aprofundou. Sua presença amadureceu. Sua consciência se tornou mais aguçada. Mas o ambiente ao seu redor permaneceu o mesmo. Em vez de crescer para acompanhar seu crescimento, ele começa a se ajustar para colocá-lo onde você cause menos perturbação. É por isso que o trabalho parece apertado. As conversas parecem limitadas. Sua expressão parece cautelosa. Suas ideias parecem reprimidas. Não porque você esteja errado, não porque lhe falte habilidade, mas porque você está tentando se encaixar em um espaço feito para uma versão anterior de você. O crescimento sempre cria atrito antes do movimento. Ele pressiona os limites. Ele mostra onde está o teto. Ele revela onde a mudança não é mais possível. O que você está vivenciando não é um retrocesso. É um sinal claro. Você está se tornando mais do que este ambiente pode suportar completamente. E uma vez que essa compreensão se estabeleça, o desconforto deixa de ser confuso e começa a fazer sentido. Libra, o tédio é um dos sentimentos mais incompreendidos no ambiente de trabalho. Muitas vezes, as pessoas o rotulam como preguiça, falta de interesse ou sinal de que alguém não está se esforçando o suficiente. Mas isso está longe da verdade. Existe um tipo especial de tédio que só aparece quando a pessoa conhece completamente o seu ambiente. Acontece quando você aprendeu os padrões, entendeu o que se espera e repetiu as mesmas tarefas tantas vezes que nada mais te surpreende. Você sabe como fazer o seu trabalho quase que instintivamente. Você prevê os resultados muito antes que aconteçam. Você resolve os problemas no momento em que surgem, não porque sejam fáceis, mas porque já os enfrentou muitas vezes. E, em vez de se sentir orgulhoso ou satisfeito, você pode começar a sentir algo inesperado, um vazio crescente. Não tristeza, não raiva, apenas uma sensação silenciosa de não estou crescendo aqui. Esse sentimento não é fracasso, Libra. É plenitude. Um sinal de que você atingiu o limite do que essa função pode te ensinar. Você pode se perceber inquieto mesmo quando nada está errado. Se distraindo com pensamentos sobre o que mais existe por aí. Sentir-se emocionalmente distante de tarefas que antes eram importantes. Isso não significa ingratidão. Não significa que você perdeu a disciplina. Significa simplesmente que seu eu interior está direcionando sua atenção para o futuro. Seu espírito muitas vezes se move antes da sua vida física. E o ambiente de trabalho em que você está pode sentir isso, mesmo que ninguém diga nada. A energia sempre se comunica de maneiras sutis. Quando um lugar não consegue mais desafiá-lo, não consegue mais estimular sua criatividade ou curiosidade, seu corpo e mente começam a enviar sinais sutis. Este capítulo pode ter chegado ao fim. Seu ambiente de trabalho às vezes também responde a essa mudança. Não por meio de grandes eventos, mas por meio de uma atmosfera que parece um pouco estranha. Uma rotina que parece mais pesada, um dia que parece mais longo, uma sensação geral de que você está repetindo o dia anterior sem ganhar nada de novo. Isso não significa que seu ambiente de trabalho está rejeitando você. E não é uma exigência por uma mudança repentina. É simplesmente um sinal precoce de desalinhamento, um lembrete gentil de que você pode estar pronto para algo com mais profundidade, mais desafio ou mais significado. Não por frustração, mas por crescimento. O alinhamento sempre te guia para espaços que combinam com quem você está se tornando, não com quem você costumava ser. E o tédio, nesse sentido, não é um problema a ser resolvido. É uma mensagem a ser compreendida. Sejamos honestos, Libra. Há uma intuição silenciosa se formando dentro de você. Não é forte o suficiente para causar pânico, nem intensa o bastante para exigir ação, mas é constante o suficiente para que você não possa mais ignorá-la. Algo precisa mudar. Não porque tudo esteja desmoronando. Não porque seu trabalho esteja se tornando insuportável, mas porque você não é mais a mesma pessoa que estava nessa posição. Ao mesmo tempo, outra voz surge. Ela soa cautelosa, racional, protetora. E se eu me arrepender de seguir em frente? E se eu perder a estabilidade? E se eu desistir e perceber que estava melhor do que pensava? E se este for o limite da minha jornada? Essa voz não vem da fraqueza. Ela vem de um desejo natural de se proteger do desconhecido. Mas ouça com atenção.
Essa voz não é intuição. A intuição traz clareza. O medo traz hesitação envolta em lógica. O medo tenta manter o que é conhecido, mesmo quando o que é conhecido já não te alimenta. E Libra, isso é importante. Segurança que lentamente rouba sua empolgação. Sua curiosidade e sua paz interior não é estabilidade verdadeira. É um desgaste que acontece tão lentamente que parece normal até você perceber o quão cansado está. No fundo, sua alma entende isso. É por isso que os sinais estão aparecendo agora, não como desastres, não como exigências finais, mas como sentimentos internos que convidam a refletir. Você pode notar uma insatisfação surgindo sem um motivo claro. Pode ter dias bons que ainda assim pareçam pesados depois. Pode se sentir emocionalmente esgotado, mesmo quando a carga de trabalho não aumentou. Ou pode se pegar voltando repetidamente ao mesmo pensamento. Tem que haver mais do que isso. Sinto que sou capaz de fazer algo diferente. Será que isso realmente vai me levar a algum lugar? Esses pensamentos não são instruções para desistir. Não são sinais de ingratidão. Não significam que você precisa agir agora. Significam que sua consciência está se expandindo. Esta fase ainda não é sobre movimento. É sobre honestidade. Honestidade consigo mesmo. Sobre o que o entusiasma agora em comparação com o que o entusiasmava antes. Se o esforço que você dedica ainda parece significativo. Se permanecer está alinhado com o crescimento ou principalmente com o conforto. E aqui está algo sólido e importante. Mudar nem sempre significa partir amanhã. Às vezes, a mudança começa com a forma como você pensa, não para onde você vai. Começa com a percepção de padrões em vez de ignorá-los. Com a admissão de desejos em vez de diminuí-los, com a permissão para imaginar outras opções com calma e sem pressão. Você não está sendo pressionado. Na verdade, a natureza tranquila desses sinais sugere o contrário. Você está sendo preparado. Preparado para tomar decisões com clareza em vez de medo. Preparado para planejar em vez de reagir. Preparado para agir com ponderação, não com emoção. Qualquer que seja a direção que você escolher, seja se adaptar ao seu momento atual, buscar crescimento em espaços familiares ou se abrir para algo novo no futuro, tudo acontecerá com propósito. Você não agirá às cegas. Não se precipitará sem compreender. Não abandonará a estabilidade de forma imprudente. Você agirá quando a intuição for mais forte que a preocupação. E até lá, esta fase pede apenas uma coisa de você. Que confie que questionar sua situação não significa que você está fracassando. Significa que você está mudando. E a mudança nunca começa com a certeza. Ela começa com a consciência. Essa consciência é o que lhe está sendo dado. Agora, eis algo que a maioria das pessoas não percebe, Libra. Antes que uma nova porta se abra em sua vida profissional, a antiga quase nunca se fecha de forma definitiva. Não há anúncio, nenhum fim claro, nenhum sinal óbvio de que este capítulo se encerrou. Em vez disso, a porta começa a se afrouxar. O que antes parecia seguro começa a parecer incerto. O que antes parecia familiar começa a parecer temporário. A certeza que você tinha enfraquece lentamente. Você pode continuar fazendo o mesmo trabalho, indo ao mesmo lugar, seguindo a mesma rotina, mas algo por baixo já não parece firme. Isso não significa que algo ruim esteja acontecendo. Significa que a estrutura que antes o sustentava não serve mais para defini-lo. Você pode notar pequenas mudanças, quase imperceptíveis. As responsabilidades mudam sem uma explicação clara. Pedem que você faça coisas diferentes, mas sem um forte senso de direção por trás delas. Seu papel parece confuso, como se sua forma original estivesse desaparecendo. Você ainda é capaz, ainda é necessário, ainda trabalha, mas algo na posição parece incompleto. Ao mesmo tempo, oportunidades sutis podem começar a surgir ao seu redor. Não são ofertas formais, não são planos concretos, apenas ideias que permanecem. Uma conversa que fica na sua cabeça por mais tempo do que o esperado. Uma tarefa que desperta um interesse que você tinha esquecido. Um momento em que você se imagina fazendo outra coisa, não com urgência, não com desespero, apenas com reflexão. Você pode sentir um impulso para aprender algo novo, experimentar uma habilidade diferente, se aprimorar de maneiras que não são estritamente necessárias para o seu cargo atual.
Esses impulsos não são aleatórios. Não são distrações. São convites antecipados. Seu local de trabalho pode não perceber, mas está, sem saber, preparando você. Não te expulsando, mas te colocando em situações onde pensar se torna inevitável. Momentos em que você se pergunta silenciosamente: isso ainda está alinhado com quem estou me tornando? Estou crescendo aqui ou apenas mantendo as coisas como estão? Este espaço ainda enxerga a versão de mim que estou emergindo? Essa pergunta muda tudo. Não porque exige uma resposta imediata, mas porque, uma vez que surge, você começa a observar as coisas de forma diferente. Você percebe como seu corpo reage no trabalho. Você presta atenção no que te esgota e no que ainda te dá energia. Você se torna mais consciente do que te pesa e do que te deixa leve. Você pode se sentir como se estivesse em um longo corredor agora. Atrás de você está um cômodo ao qual você já pertenceu. À frente, uma porta que você ainda não consegue ver completamente. Você não está preso, mas também não está em paz. Esse espaço intermediário pode parecer solitário. As pessoas ao seu redor podem se sentir confortáveis. Elas podem não entender sua hesitação porque, por fora, tudo parece bem. Mas, por dentro, algo está sendo reorganizado. Este corredor não é um tempo vazio. É um tempo de alinhamento. Aqui, você deve desacelerar mentalmente, mesmo que sua vida continue no mesmo ritmo. Você deve observar em vez de reagir, coletar informações em vez de fazer afirmações, construir uma confiança serena em vez de se precipitar. Esta fase não está pedindo que você desista sem pensar. Não está pedindo que você se afaste emocionalmente ou queime pontes. Nada aqui tem a ver com fugir. Tem a ver com se posicionar. Se posicionar para fazer escolhas melhores mais tarde. Posicionar suas habilidades, sua consciência, sua autoestima. Posicionar sua energia para que você não repita o mesmo ciclo. Você está sendo encorajado a ter mais clareza sobre o que precisa do seu trabalho agora, não sobre o que precisava anos atrás. A ter mais força para conhecer seus limites. A ter mais cuidado ao decidir onde concentrar seus esforços. E quando o próximo passo se tornar claro, seja ele lento ou inesperado, não parecerá uma experiência avassaladora. Parecerá calmo, porque o verdadeiro alinhamento não o apressa. Ele o encontra quando a clareza se instala. A mudança que lhe é destinada não o persegue, não o pressiona, não cria confusão. Ela se desenrola de forma constante, em cooperação com a sua prontidão. Confine esta pausa Libra. Este momento não está lhe impedindo. Está lhe dando espaço para enxergar com clareza. E a clareza é o que garante que, ao dar um passo à frente, você esteja entrando em algo que realmente se encaixa, e não em algo que você logo superará. Libra, preste atenção. O que você tem sentido no trabalho não é rejeição. Não é fracasso. Não é prova de que algo deu errado. Seu ambiente de trabalho não está te afastando. Está afrouxando o controle para que algo mais adequado possa surgir. Não há nada de errado com você. Você não está atrasado, na vida. Você não está perdendo a sua oportunidade. Você está se realinhando. E o realinhamento raramente é confortável no início. O que parece desconfortável agora é, na verdade, a criação de espaço. Espaço para honestidade, espaço para clareza, espaço para uma compreensão mais profunda do que você realmente precisa daqui para frente. É por isso que certas coisas começaram a se destacar com mais clareza. As conversas que agora parecem diferentes. O distanciamento emocional que você notou, o desejo silencioso de repensar sua direção. Esses não são sinais de perda. São sinais de despertar da consciência. Essa fase não significa que algo está terminando mal. Significa que a energia está sendo redirecionada com cuidado, e o redirecionamento não acontece de uma vez. Acontece suavemente, uma percepção de cada vez. Quando o momento for certo, você se encontrará em um espaço, seja por meio de mudança, crescimento ou adaptação, onde sua presença não precisará mais ser questionada. Seu esforço não precisará de discussão e seu valor será percebido em vez de explicado. Até lá, nada lhe pede pressa. Nada lhe pede pânico. Nada lhe pede que duvide de si mesmo. Este momento lhe pede que permaneça observador, que ouça o que lhe parece pesado e o que lhe parece leve, que confie em sua crescente consciência.
Se esta mensagem trouxe clareza para você, digite suavemente "Estou pronto" nos comentários. Não como uma promessa de agir agora, mas como um sinal de que você está aberto à clareza, ao alinhamento, a seguir em frente com propósito, em vez de medo. E se você quiser continuar recebendo orientações como esta, calmas, centradas e fortalecedoras, inscreva-se discretamente, não por necessidade repentina, mas por conexão. Você não foi feito para passar por esta fase sozinho. Libra, confie no que você está percebendo. Consciência não é confusão. Desconforto não é punição. O sinal é real e não está aqui para te prejudicar. Ele está aqui para te guiar. Mantenha-se consciente. Mantenha-se firme. Seu próximo capítulo não está se abrindo à força. Ele está se formando silenciosamente e está mais perto do que você imagina.